Eu quero convidá-los agora para nós fazermos uma reflexão da palavra de Deus e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e nós vamos fazer uma reflexão dessa palavra. Mateus, capítulo 6, a gente vai ler os versos 5, 6, 7 e 8. Boa noite para Tainara Ribeiro, que acabou de entrar, Estelita Melo, que acabou de entrar. Deus abençoe vocês. Mateus capítulo 6, versículo 5, 6, 7 e 8, diz assim: E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto. E teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vós lhe pedirdes. Este é um texto muito relevante, onde Jesus ele vai falar sobre a oração e ensinar o verdadeiro sentido da oração e como esta funciona. Mas se nós observarmos o contexto, nós vamos perceber que Jesus está aqui dando seu ensinamento e suas instruções com o Sermão da Montanha. E no capítulo 5, Jesus ele vai falar das beatitudes, ou seja, das bem-aventuranças, né? Jesus ele vai falar sobre os discípulos serem o sal da terra e a luz do mundo. Jesus ele vai falar também sobre o cumprimento da lei e dos profetas. Ele vem trazendo esse sermão, ensinando às pessoas coisas maravilhosas a respeito do reino de Deus. E aqui no capítulo 6, Jesus ele continua esse sermão da montanha, aonde ele vai falar, logo no começo, aqui nos primeiros versos do capítulo 6, ele vai falar sobre as esmolas, depois ele fala sobre oração e depois ele vai falar sobre jejum. E ainda dentro do capítulo 6, Jesus ele fala sobre o tesouro no céu, ele fala sobre o olho puro, ele fala sobre os dois senhores e ele fala sobre a ansiosa solicitude pela nossa vida. Jesus está dando aqui vários ensinamentos. E hoje, nesse texto que nós paramos, nós vamos falar um pouco sobre esse ensinamento de Jesus a respeito da oração. Portanto, a temática nessa reflexão, que será rapidinho, não vamos demorar, tem como tema o que é a oração, ou seja, uma interrogação, né? O que é a oração para mim, para você, para os cristãos? Como que nós nos procedemos com a oração diante de Deus? Qual é a nossa fé a respeito da oração? E é isso que nós vamos falar nessa reflexão, e adentrando a ela, nós vamos perceber aqui então, pelo menos 3 aprendizados do que é de fato a oração. E a primeira resposta está no versículo 5. A gente já consegue olhar no versículo 5 o que é a oração. Vamos ler novamente o versículo 5, que diz assim, E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, a resposta para o que é a oração no ensinamento de Jesus, em primeiro lugar, a oração é um ato de humildade.
Quando nós nos prostramos para orar, nós estamos nos humilhando. E aí você precisa saber o que é se humilhar para você entender de fato o que é orar. Ou seja, a oração não é um ato de exaltação própria, como se Deus ouvisse apenas, ou melhor, as belas palavras e desprezasse as orações de palavras humildes. Ou seja, como se você tivesse que ter uma boa oratória para poder então conseguir falar com Deus. Assim que faziam os hipócritas, assim que faziam os fariseus. Eles se gabavam no potencial da sua oratória para falar com Deus diante dos homens. E esse tipo de oração, Jesus está exortando e Jesus está mostrando que esse tipo de oração é hipócrita. Ou seja, serve apenas para nos promover diante dos homens, mas não serve para ser ouvida por Deus. Portanto, o que Deus requer de nós na nossa constante oração, na nossa vida de oração, não são palavras sábias, bonitas, intelectuais e com vocabulário pleno, mas o que Deus requer de nós é humildade na oração. E essa humildade é reconhecer quem Ele é e quem nós somos. Essa humildade é reconhecer a nossa total dependência do Senhor. Essa humildade é reconhecer os nossos erros e fraquezas diante do Senhor. Então Jesus ele vai nos ensinar aqui, em primeiro lugar, que a oração é um ato de humildade. E aquelas pessoas, quando oravam, elas estavam orando e ensinando a oração de forma diferente, porque aquelas pessoas estavam fazendo isso, os hipócritas, os fariseus, estavam fazendo isso para se aparecerem diante dos homens. Então, uma vez que este era o motivo da sua oração, então eles já ganharam o seu galardão, aqui nessa terra. Portanto, nós devemos ter isso em mente, que na hora que nós formos orar, nós precisamos estar humildemente diante do Senhor, sabendo que não estamos diante do presidente da República, não estamos diante de qualquer liderança religiosa, não estamos diante de qualquer governo nesta terra, mas estamos diante do Deus Todo-Poderoso, daquele que é soberano, daquele que é Senhor dos senhores. E, portanto, nós precisamos estar de forma humildes diante dele para que ele venha, então, ouvir a nossa oração. Então, o que é a oração? Em primeiro lugar, a oração é um ato de humildade. Que nós sejamos humildes, então, em oração. Em segundo lugar, nós vamos perceber uma outra resposta no versículo 6, quando Jesus diz assim: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora teu Pai que vê o que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. O que a gente vai aprender aqui como resposta à indagação, o que é oração, em segundo lugar, que a oração é um ato de quebrantamento diante de Deus. Por isso que Jesus está falando: quando orares, entra no teu quarto, no teu assento, fecha a tua porta, ora a teu Pai, não as pessoas, que vê o que está oculto. Ou seja, no oculto, iremos nos quebrantar de fato, na presença das pessoas. Muitas vezes, em oração audível, nós não vamos falar aquilo que verdadeiramente nós precisamos falar com Deus, aquilo que verdadeiramente nós precisamos apresentar para Deus. É por isso que na liturgia da nossa igreja presbiteriana, nós temos um momento de oração silenciosa. Esse momento de oração silenciosa é o momento pelo qual nós estamos entrando nos nossos aposentos, no nosso quarto, no nosso secreto, para que
falemos somente com Deus, para que somente tenhamos esse diálogo com Deus. E é nesse momento que nós de fato encontramos o nosso quebrantamento, quando estamos sozinhos com Deus, quando é só você e o Senhor, porque muitas vezes você não fala muitas coisas para aquela pessoa que você mais confia, mas com Deus você é capaz de colocar tudo diante do Senhor. E quando nós fazemos isso significa quebrantamento do nosso coração, ou seja, nós temos nesse momento a capacidade de confessar os nossos pecados e de reconhecer as nossas fraquezas diante do Senhor. E uma vez tendo sido quebrantado, nós somos então convencidos pelo Espírito Santo que nos move de tal forma que então reconhecemos essa nossa pequenez, essa nossa miséria, o nosso pecado e a nossa necessidade real, aquilo que realmente precisamos. O Espírito Santo ele nos faz enxergar aquilo que verdadeiramente nós precisamos, né? Sendo assim, recebemos a recompensa de Deus independentemente, né, daquilo que nós pedimos, né? Porque o texto vai dizer: e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. Ou seja, muitas vezes nós estamos quebrantados de fato, nós estamos humilhados de fato diante do Senhor, estamos pedindo algo e mesmo assim não recebemos. Por que será que nós não recebemos? Será que faltou quebrantamento, faltou humildade? Não, é porque muitas vezes aquilo que nós precisamos está oculto aos nossos olhos, está oculto às nossas vontades e somente Deus sabe. Portanto, muitas vezes nós pedimos algo que não é a vontade de Deus e Deus não vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo. Mas pelo fato de nós estarmos nos humilhando, estarmos crendo em Deus, estarmos nos quebrantando, Deus vai nos recompensar. Todavia, a recompensa não significa receber aquilo que de fato estamos pedindo, mas receberemos aquilo que de fato nós precisamos e que é a vontade boa e perfeita e agradável do nosso Deus, porque Ele sabe todas as coisas. Então, o que é oração? Em primeiro lugar, um ato de humildade e, em segundo lugar, um ato de quebrantamento diante do Senhor. Por isso Ele nos diz: venha para o oculto, vai para o quarto secreto, onde vai estar só você e eu, porque é nesse momento que você poderá então abrir o seu coração e se quebrantar diante de Deus. Mas há uma terceira resposta no ensinamento de Jesus que está aqui nos versos 7 e 8, que diz assim: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Então, o que nós vamos ver aqui nesse ensinamento de Jesus, que a oração é, em terceiro lugar, um ato de fé, né? É um ato de fé. Nós precisamos crer, nós precisamos descansar, nós precisamos confiar no controle de Deus. Isto porque o poder não está na oração, mas no Deus que ouve a oração. Olha só o que o texto está dizendo: e orando, não useis de vãs repetições, né? Como os gentios fazem. Ou seja, às vezes você acha que é por muito falar, é pela forma de falar, é pelo intelecto de falar, é pela maneira de falar com Deus que você vai receber algo que você quer de Deus. E Jesus está dizendo: não useis de vãs repetições, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes mesmo de você pedir. Então, por que a oração é um ato de fé? Porque aquilo que nós colocamos nos nossos pedidos de oração, aquilo que nós colocamos diante de Deus, né, nós colocamos e precisamos ter fé de que
Se for para ser aquilo, Deus vai permitir que seja. Mas se não for, se aquilo que nós estamos pedindo não é para ser, Deus então vai nos recompensar de outra maneira. E a maneira com que Ele vai nos abençoar será muito melhor do que aquilo que nós pensamos ou pedimos. Então, no momento que nós estamos orando por uma cura, no momento que nós estamos orando por uma situação adversa, no momento que nós estamos orando por uma providência do Senhor, nós não temos que determinar, nós não temos que colocar Deus na parede, nós não temos que usar de palavras intelectuais ou de pensamento positivo ou de palavras que determinam alguma coisa para Deus. O que nós precisamos é ter fé na hora de orar. E fé não significa que tudo que pedimos vamos receber. Fé significa que tudo que precisamos, o Senhor vai nos atender, né? Fé significa de que quando nós pedimos alguma coisa para Deus, a gente descansa, a gente espera e a gente confia na sua boa, perfeita e agradável vontade, sabendo que o nosso coração é enganoso e que a nossa vontade nem sempre é a vontade de Deus. Então, quando a gente ora por uma enfermidade, quando a gente ora por uma bênção, quando a gente ora por qualquer coisa que nós pensamos estarmos necessitados, nós precisamos usar a nossa fé para pedir e descansar no Senhor, aceitando assim aquilo que Ele fizer, aquilo que Ele desejar a nosso respeito. Portanto, a oração em terceiro lugar é um ato de fé. Nessa reflexão nós podemos concluí-la ressaltando para você e para todos nós que estamos nesse momento juntos, que na oração devemos buscar a humildade na hora de orar e não sermos hipócritas tentando surpreender a Deus com palavras, com intelecto ou a homens com o nosso vocabulário de sabedoria, né? Nós precisamos ser humildes diante do Senhor, porque é nessa humildade que o Senhor ouve as nossas orações. Em segundo lugar, na oração, nós precisamos buscar o quebrantamento, entrando no nosso particular com Deus, entrando no nosso quarto secreto, e não buscarmos belas palavras como se estas fossem ter mais efeitos nos nossos pedidos, por sabermos falarmos bem, por termos um bom vocabulário. O que nós precisamos é quebrantamento. Você pode ter um português muito ruim, você pode não saber falar direito, mas se você está quebrantado diante do Senhor, o Senhor entende tudo que você fala, sabe tudo que você precisa e ouve sempre a sua oração. Portanto, na oração nós precisamos buscar o quebrantamento. E em terceiro lugar, na oração nós precisamos buscar fé. O que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas a certeza daquilo que se espera. Se você está orando para Deus, significa que você está esperando algo de Deus. Não significa que tudo aquilo que você está pedindo é exatamente o que vai acontecer, mas significa dizer que você está entregando a sua vida nas mãos de Deus e o que Ele achar que é para fazer, Ele fará, e esse feito será o melhor para você. Isso é ter a certeza plena em Deus, a confiança plena em Deus de que Ele tem o controle da sua vida nas mãos dele, né? E não essa fé ignorante de determinar, de usar um amuleto da fé, um objeto de cura, qualquer coisa desse tipo. Nós precisamos na oração descansar no Senhor pela nossa fé inteligente, descansar, confiar no Senhor e aguardar aquilo que é a sua vontade soberana. Portanto, eu termino fazendo aplicação, perguntando a você as seguintes perguntas. Você é uma pessoa que ora? E a segunda pergunta é: como você ora? Então, faça essa reflexão e lembre-se que na oração você precisa ter humildade, quebrantamento e fé, para então Deus atender
a sua oração. Amém, meus irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus por essa reflexão. Pai, obrigado pela iluminação da Tua palavra, obrigado pelo Teu ensinamento, obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ensina a orar e é um tempo que necessitamos muito de oração. Por isso, ó Deus, que nós possamos verdadeiramente encontrar no nosso ato de orar a humildade devida para Te agradar, o quebrantamento devido para Te encontrar e, sobretudo, a fé inteligente, a fé consciente para podermos termos um diálogo com o Senhor, de forma que o Senhor atenda a nossa oração. Assim nós Te oramos, Te agradecemos pela iluminação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.